Buenas, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Léo de Andrade e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a privatização da educação no Brasil. Bora lá? Bueno, gente, neste último mês nós passamos por um grande caso de terceirização da educação pública no Brasil, que é o caso do Paraná e que acabou inspirando fazer esse vídeo para debater um pouco sobre o problema da privatização da educação pública no Brasil, que é algo que não concerne somente ao Paraná, mas que tem se espalhado de grande maneira pelo Brasil inteiro. Se você não está a par do que está acontecendo, eu estou falando do PL 345 de 2024, do governador Ratinho Júnior, do PSD. Né? Esse projeto, também conhecido como Projeto Parceiros da Escola, ele faz o seguinte: ele diz que a parte administrativa das escolas estaduais será feita por empresas parceiras e cadastradas que possuam expertise em gestão educacional. A gestão financeira também será realizada por essa empresa. O discurso do projeto Parceiros da Escola, que foi testado em 2 escolas piloto e não teve os seus resultados oficializados e divulgados pelo governo estadual, por que será? Ele traz uma justificativa no seu bojo que é o seguinte, de que os gestores escolares, a partir desse processo de terceirização aí, eles vão poder se concentrar na tarefa pedagógica somente, né? Sendo que virá uma empresa que vai gerenciar a escola, a administração, o financeiro, e também indicar um gestor, ou seja, indicar uma pessoa para ocupar a direção, deixando a responsabilidade pedagógica para o setor de coordenação pedagógica e outros gestores e os professores para fazer isso aí. Porém, o projeto também trata do seguinte: por outro lado, os gestores, as coordenações e os docentes, eles deverão atender a critérios e metas estabelecidos pela contratada, com o objetivo de estabelecer uma parceria que vise a eficiência da educação. Esse projeto ele acabou levando a uma greve massiva no Paraná, que durou alguns dias, né? Uma ocupação da Assembleia Legislativa do Paraná, uma luta de muita boniteza dos colegas, professores e professoras lá do Paraná, e de estudantes também que foram contra o projeto, pegaram firme na luta, só que infelizmente os deputados estaduais da base do Ratinho Júnior se esconderam na Assembleia Legislativa, foram para casa para votar esse projeto no cômodo das suas casas e o projeto acabou sendo aprovado. Bem, gente, o que esse projeto chama a atenção e por que nós estamos falando tanto nele? Porque ele é o primeiro grande projeto de grande porte que terceiriza o serviço da educação pública, o que acaba sendo, na prática, um processo de privatização da escola pública, né? Porque você relega uma coisa que é responsabilidade do Estado, que é tarefa estatal de financiar e de administrar, para uma empresa privada que nem sempre vai responder por aquilo que ela fala. E esses projetos, eles não surgem do nada, pessoal. Eles não nascem da poeira estelar, assim. Eles são bem pensados e existe um modus operandi de privatização da educação no Brasil que vem acontecendo há muito tempo. Desde que a Constituinte de 1988 declarou que a educação pública brasileira seria pública de fato, ou seja, seria gerenciada pelo Estado e com direitos para todos, eles criaram um processo de reação contra isso por parte de grupos sectários e conservadores que querem manter a educação para si e impedir que pessoas de vulnerabilidade social, que pessoas pobres, que a grande massa brasileira pudesse acessar esse direito. E nos últimos 30 anos, nós tivemos um processo bastante intenso de privatização com diferentes fases. A primeira é a internacionalização da educação, que começa lá com o FHC, o Fernando Henrique Cardoso, e o neoliberalismo na década de 90. Né? Esse processo de privatização ele vem de cima para baixo. Então, nessa internacionalização aconteceu o quê? Com a necessidade de expandir as vagas de ensino superior para cada vez mais pessoas que completavam o ginasial e o ensino médio, e vendo que essa era uma necessidade popular, uma demanda popular, o Estado, naquele momento, ele vai então liberar o mercado para várias instituições privadas de educação superior, né, do ensino superior, que vão chegar no Brasil, abrir faculdades em qualquer lugar e oferecer os cursos de ensino superior com parcelas de 100 vezes, né? Parcelas irrisórias em 72 vezes, 100 vezes, para que as pessoas pudessem pagar. Mais tarde, o Estado vai iniciar um processo de financiarização desse ensino superior. Eu estou falando Estado
porque eu não me refiro a governos específicos. Todos os governos nos últimos 30 anos injetaram massivamente grana na educação privada, com exceção do governo da Dilma Rousseff. Vai todo mundo perder. Todos os outros injetaram muito dinheiro, tá? E esse processo de financiarização aí que aconteceu, ele vai começar no início do governo do Lula com a criação do ProUni, né? O Programa Universidade para Todos, que vai ter ali uma verba muito grande direcionada para instituições de ensino privado, para que as pessoas fizessem ProUni, entrassem no ensino superior, ao invés de direcionar essa verba para a educação pública. Eu já fiz um vídeo sobre o ProUni, você pode conferir aqui no canal. No governo do Temer, por exemplo, 47% da receita geral da educação foi para o ProUni e para o FIES, só para dar um exemplo. E esse processo de privatização, então, ele vai descendo do ensino superior para a educação básica. Na educação básica, ele tem um modo de operar, ele tem um discurso que a gente precisa ficar muito atento, né? Esses projetos de terceirização, que é a fase que a gente vive hoje, essa terceirização, essa entrega de serviços públicos para o terceiro setor, sejam grandes empresas, sejam fundações, sejam ONGs até que têm fins lucrativos, sempre se justifica que os serviços públicos eles são ineficientes, que eles não estão funcionando. Mas lembrando que é graças aos serviços públicos que as pessoas conseguem acessar o mínimo. É graças ao SUS que as pessoas conseguem ir ao médico, por mais que tenham seus problemas. É graças à educação pública que as crianças têm escola. É graças ao Estado e aos serviços públicos que se conseguem superar tragédias como a gente viu no Rio Grande do Sul. Então esse processo de terceirização ele se trata de entregar os serviços públicos para um parceiro privado do terceiro setor. E existe uma lógica discursiva por trás disso, né? A primeira é o mito de que a escola privada é muito melhor que a escola pública. Daqui a pouco eu vou abordar sobre isso. Mas existem outras coisas que vão sendo feitas pelo Estado. Estou falando do Estado como grande entidade para que se desmereça a educação pública. Primeiro é o sucateamento, por exemplo, a precarização do trabalho docente. Uma classe que é extremamente desvalorizada, que ganha pouco para a quantidade de tempo que estuda. Então você tem uma desvalorização da classe e começa a contratar professores e terminar os concursos. Porque professores contratados não podem participar de sindicato, não podem atuar em assembleias sindicais, então não se politizam e ficam sempre num processo de precarização e insegurança de trabalho. O sucateamento predial, que é extremamente importante dentro dessa lógica, porque o Estado começa a sucatear os prédios das escolas estaduais e dizer que a iniciativa privada vai resolver. Se as pessoas não querem iniciativa privada, eles deixam que o prédio se acabe e fecham escolas. As indicações diretas para gestores têm acontecido em todo o Brasil, né? Ou seja, o Estado vem fazendo o processo da gestão administrativa com processos seletivos simplificados e eles indicam alguém que eles queiram para o cargo de gestor escolar, diminuindo, né, então o poder das comunidades escolares, cerceando e desmontando as comunidades escolares que são essenciais para um processo de democratização da escola e de disputa pelo direito público da escola. E aí a gente começa então a ter a contratação de empresas externas e a constituição de uma pedagogia muito bem formada para a terceirização e privatização da educação pública. E aí parece, pessoal, meio absurdo dizer, mas como assim tem gente que não quer que a educação pública existe? Não só tem gente, como o Estado também não quer que a educação pública existe. Eu estou falando Estado, é bom reiterar isso. O objetivo disso aqui, né, para o Estado, por exemplo, é desonerar os cofres públicos do gasto que é a educação, permitindo que esse orçamento da educação vá para outras coisas e vá inclusive para orçamentos absurdos de financiamento de campanha política, esse tipo de coisa. Para as empresas parceiras terceirizadas, o lucro. E agora eu faço uma pergunta. Por que as empresas estão interessadas na educação básica? Por que elas não montam escolas privadas? Nos últimos anos, com a diminuição da taxa de natalidade, por exemplo, e depois da pandemia, com os aumentos de gastos, a diminuição do valor da nossa moeda, por exemplo, as escolas privadas têm recebido cada vez menos alunos e a rede pública tem recebido cada vez mais alunos. As empresas privadas, antes no processo da financiarização, ocupadas com o ensino superior, este tem rendido cada vez menos, porque o ensino superior também vem se desvalorizando com os cursos de EAD. Enquanto isso, a educação pública, básica, tem um contingente cada vez maior de alunos. Então as empresas estão se adaptando. Ao invés de construir escolas privadas, elas estão se voltando para gerenciar essas escolas públicas.
E por que isso é péssimo para você que é mãe, pai, avô, avó, enfim, que é um cidadão, que é professor e professora, que necessita da escola pública? Por que isso é ruim? Bom, gente, para explicar isso, eu preciso entender que a gente tem um mito construído no Brasil nos últimos 30 anos, através do processo de desvalorização da educação e desses processos que eu falei, de que a escola privada é melhor do que a escola pública. E o mito por quê? Porque se nós formos analisar dados, nós vamos perceber que as 10 melhores escolas do Brasil são escolas públicas, essa é a primeira coisa. Os dados do IDEB, do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, que eu já expliquei aqui no canal também, mostram as escolas privadas e públicas muito parelhas com a nota. Mas o IDEB ele não faz uma análise de outros problemas, por exemplo. Essa amostra parelha das notas, ela não quer dizer muita coisa, porque a escola pública tem o triplo de alunos da escola privada, tem menores condições socioculturais e econômicas no caso dos alunos, alunos que acessam menos condições socioculturais, que têm menos educação, têm mais dificuldades de estudar e ainda assim as notas conseguem emparelhar. A educação pública ela é um direito público inalienável. Cada vez mais nós temos uma população com dificuldade de acessar a educação. Nós temos uma população com 11% de analfabetismo no Brasil. Mais de 40% da população não terminou a educação básica. Por qual caminho nós vamos ir se começarmos a terceirizar as escolas com um discurso de que a escola precisa ser eficiente? Que tipo de eficiência é essa? Onde estão os dados dessas escolas eficientes? O que a escola privada consegue? Para o Estado, politicamente, isso também é interessante porque a partir de uma gestão terceirizada se pode controlar o currículo e controlar aquilo que se ensina, retirando disciplinas que fazem formação crítica humana integral, como história, sociologia, e controlando como as pessoas pensam. Então nós estamos com esses projetos de terceirização, que na verdade se tratam de privatização, indo na contramão do que precisamos. E nós precisamos de uma educação que seja popular, que parta do interesse das pessoas, que traga as pessoas para a escola e que trate a educação como um direito público inalienável, onde todos têm acesso. Esse foi o vídeo dessa semana. Se você curtiu, deixa o gostei aí embaixo e se inscreve no canal. Uma lua, um queijo e um beijo.